privilégio ter mais uma vez sua companhia, ou se você é novo, que privilégio ter você aqui comigo, aqui nos vídeos do Terapia de Bolso. E hoje é mais uma vez um vídeo parte 2, se é que a gente pode chamar assim. Mas o último vídeo aqui foi sobre cansaço, as diferentes apresentações de cansaço e como a gente pode se recuperar de cada um deles. Porém, eu acredito que tenha um aspecto muito importante que não pode ser Porém, eu acredito que tem um aspecto ainda mais importante que a gente não pode deixar passar batido. E é por isso que eu te convido a ficar aqui nesse vídeo e prestar atenção nesses sinais, caso você se identifique com o conteúdo aqui de hoje. E é para você que talvez em algum momento esteja se vendo desmotivado, desinteressado ou ainda desesperançoso, sabe? Não é mais cansaço, é uma coisa um pouquinho mais profunda, talvez a gente até chame de um vazio um pouquinho mais existencial, de uma falta talvez de propósito, por uma falta de entender o sentido, de se ver ali com sentido ainda dentro da sua rotina. Sabe esse sentimento que muitas vezes a gente está chamando realmente de um cansaço, mas que é quase que um vazio? Então fica aqui comigo, porque esse sentimento ele pode estar te sinalizando talvez para uma coisa maior, uma coisa que talvez precise de um pouco mais de atenção. Como eu falei no nosso encontro passado, as diversas formas de cansaço a gente resolve descansando de formas diferentes, mas o cansaço ele precisa ter um fim. Quando a gente retoma as nossas energias, quando aquele fator que está desencadeando aquele pico de cansaço extremo, quando as coisas voltam ao normal, diremos assim, esse cansaço ele desaparece. Mas a gente sempre precisa ficar atento, principalmente quando a gente fala de saúde mental, é um aspecto muito importante. Então eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer que esse episódio não tem a menor finalidade em trazer um diagnóstico. Mas a finalidade é te trazer luz, te clarear, te trazer aqui alguns insights, para que caso você se veja com alguma dessas características, talvez esse seja o sinal de você se atentar e talvez buscar ajuda. E principalmente a gente sempre pensar que a prevenção é a melhor forma da gente cuidar da gente mesmo, para que não seja realmente necessário se obter um diagnóstico, para que você entenda a importância de se olhar. Ou se talvez você perceba nesse episódio de que a luzinha vermelha já está piscando por aí, não perca mais tempo e busque realmente por algum tipo de ajuda. Então, fechado esse parênteses, dito que não estamos aqui para dar um diagnóstico, acrescento uma vírgula e continuo ainda dentro desse parênteses. Assim como eu não estou aqui para diagnosticar, esse episódio também não tem a finalidade de substituir algum tipo de tratamento ou de substituir algum tipo de ajuda, um recurso, nada disso. A ideia é realmente de trazer insights e talvez até alguns recursos muito iniciais, muito breves, mas para que você tenha a oportunidade de começar a olhar para a sua saúde. Então, dito tudo isso, continuemos. Eu falei, que tem um aspecto que é importantíssimo para a gente avaliar a condição de saúde mental. Então, quando a gente fala desse cansaço, que é como muitas vezes, por falta de repertório, a gente identifica esse sentimento de desesperança e desinteresse que eu comentei, é o tempo e a intensidade. Falei aqui, o cansaço, essa oscilação natural de humor ou de motivação, de interesse, de energia realmente, é natural que a gente oscile, é natural que a gente tenha fases onde as coisas estão melhores, onde nós estamos mais dispostos, mais interessados, onde nós estamos mais alegres, se é que a gente pode realmente trazer esse critério aqui para a mesa também. Então, obviamente, oscilações de humor, elas são naturais e esperadas. Porém, a gente está nesse espectro mais negativo, é muito importante que a gente entenda, então, a frequência disso, a duração disso. Esse cansaço, ele está perdurando, ele está se mantendo dessa forma. E a intensidade desse cansaço, ela é profunda?
você realmente às vezes tem se percebido de uma forma incomumente, né? Então assim, não é natural para você se sentir extremamente desmotivado, extremamente desinteressado. Fique atento a essa frequência e a essa intensidade. Muitas vezes o que a gente está chamando de cansaço podem ser alguns outros sinais. E aí eu vou definir, eu vou descrever eles aqui, então fique atento se você está chamando de cansaço uma irritabilidade muito, muito forte, assim, muito constante. Sabe quando as coisas te tiram do sério, você, ai, que falta de paciência, sabe, assim, falta de, meu Deus, coisas pequenas, coisas que talvez você até perceba que não te tiravam do sério, né, que não te causavam essa sensação de irritabilidade, isso tem sido mais frequente? É um sinal pra gente ficar alerta. Me fala um pouquinho, como está o seu sono? Você percebeu alguma alteração nesse sono, para mais ou para menos? Então, tá dormindo muito mais do que realmente dormia antes? É um sono que não te descansa mais? Ou até o contrário, tá faltando ali, sabe? Tá tendo muita insônia, tá tendo muita dificuldade para dormir, tá ali rolando na cama. E às vezes o cansaço até existe, mas tá realmente não conseguindo se sentir descansado, não tem conseguido dormir com qualidade como era antes. Outro sinal para a gente ficar atento. E a fome? Como está ali a sua alimentação? Uma diminuição do apetite? Então comia muito bem, se alimentava regularmente, mas agora toda essa sensação que você está chamando de cansaço é uma mudança nesse apetite, para mais ou para menos também. Então comia bem, agora começou a comer muito mais do que antes comia, talvez comer um pouco mais desregulado, ou o oposto. Será que são esses sinais que o seu corpo, que sua mente está te dando ali e você às vezes está chamando de cansaço? Mesmo uma dificuldade de se concentrar, sabe, tarefas que você antes focava, conseguia executar com um melhor desempenho, agora está difícil focar ali, está difícil manter essa concentração e por consequência sua produtividade no trabalho, seus resultados estão variando, estão mudando ali drasticamente. Outro aspecto para a gente pensar um pouquinho, para a gente notar. É possível notar também ali uma diminuição da empatia, está muito ligada ali também àquela questão de falta de paciência, uma irritabilidade um pouco maior. Então essa relação social está se prejudicando também de alguma forma. Características que eu trouxe aqui para você, que eu te apresentei, têm sido nomeadas como cansaço? Ou fazem parte desse grupo de um cansaço emocional? Se sim, eu gostaria de hoje te realmente incentivar a olhar um pouquinho para esses sintomas com um olhar mais crítico e com um olhar mais atento para que você busque por uma ajuda. Sempre quando a gente fala de um transtorno mental, de um quadro, né, de saúde mental, ali, algum prejuízo na saúde mental, a gente vai observar um conjunto de sintomas, então nunca é um único sintoma isolado. Então a gente vai notar por uma complexidade, um conjunto desses sintomas, juntamente com aquilo que eu trouxe antes, a intensidade e a frequência, a duração desses sintomas. E como eu te disse, o objetivo aqui não é trazer um diagnóstico, porque para a gente preencher realmente um diagnóstico clínico, além desses sintomas que eu trouxe, desse tempo, dessa intensidade, dessa frequência, a gente também vai avaliar o prejuízo que esses sintomas estão trazendo tanto para a pessoa, quanto para os demais, né? Quanto para as pessoas que convivem ali com essa pessoa. Eu já falei aqui antes um pouquinho também sobre a TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental. O criador dessa abordagem, Aaron Beck, o foco da pesquisa dele era em pacientes deprimidos. E o que ele conseguiu notar ali desses pacientes é que todos eles tinham algo em comum. Um olhar muito negativo daquilo que ele chamou de tríade cognitiva. Então é a visão de si mesmo, do outro e do mundo. Uma visão muito enviesada negativamente. Então ele começou a perceber que todos esses pacientes com esse humor mais deprimido, eles tinham essa característica em se ver de uma forma muito negativa, muito depreciativa. Então frases como eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho valor, as coisas que eu faço não são boas. Eram frases muito comuns para pacientes com esse humor mais deprimido, juntamente com a forma como eles enxergavam as outras pessoas também. Então, que as pessoas muitas vezes não são boas, que as pessoas não gostam, não veem valor em mim. Essa pessoa, a partir de que eu não sou boa, as pessoas não são boas,
de que resta o mundo. O mundo também é muito ruim, muito negativo, desesperançoso. E a partir disso, Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental, começou a desenvolver então muitos recursos para realmente entender e ajustar a visão de si, do outro e do mundo desta pessoa com uma visão mais deprimida, mais depreciativa e com essa tríade cognitiva mais enviesada. Para complementar aqui esse episódio, para te trazer alguns recursos mais práticos, de novo, não na intenção de substituir uma terapia, mas de trazer realmente alguns recursos que você já pode começar desde agora. Se você começou a identificar que essa visão, a sua tríade cognitiva está um pouquinho enviesada, que o seu cansaço talvez seja uma desesperança, um desinteresse, que seja realmente talvez um olhar um pouco mais deprimido para você e sobre o mundo talvez, eu quero trazer esses recursos para te dar um pontapé inicial para começar a prestar atenção e começar a colocar em prática desde agora. Quero falar aqui primeiro sobre a importância, é claro, de uma rotina mais organizada, a importância de você olhar para o seu sono, a importância de você olhar para a sua alimentação e a importância de você olhar, é claro, para uma atividade física. Parece um combo que muitas vezes a gente desvaloriza, que às vezes a gente acha que não é tão importante assim, mas esse tripézinho de atividade física, sono e alimentação, eles são essenciais para nos ajudar nessa regulação de humor. Então não desvalorize, não tire o crédito desse tripé aqui para a sua saúde física e principalmente para a sua saúde mental. Talvez você esteja se vendo num momento onde até mesmo atividades que você gostava muito, coisas que te davam prazer, coisas que faziam parte da sua rotina, que te interessavam, mas que nesse momento não estão mais com o mesmo brilho. Atividades que pareciam muito interessantes hoje são só mais uma coisinha e que às vezes até você já deixou de fazer por essa falta de interesse. Então quero sugerir que você adicione aqui na sua rotina atividades que antes eram prazerosas, que você gostava e que você, por conta talvez dessa sensação, desse sentimento mais deprimido, desse olhar mais deprimido, deixou de fazer. Se está difícil simplesmente trazer ali para sua rotina, ou se parece meio impossível agora, porque muitas vezes essa forma de olhar para si mesmo já está tão deprimida que até parece difícil querer trazer alguma coisa, falta um pouquinho dessa motivação para trazer. Coloca isso como um incentivo ao conquistar algo, sabe, como uma recompensa? Então, se está difícil para fazer atividades domésticas, atividades diárias, coloca lá, quando eu conseguir lavar a louça hoje, ao final do dia, se eu conseguir lavar a louça, deixar minha casa organizadinha, eu vou então poder comer aquela coisa que eu gostava bastante e se recompense com isso. Ou então eu vou poder sentar lá e ler um livrinho que eu gosto, eu vou assistir aquela série que eu sei que eu gosto, mas que até isso está perdendo brilho para mim. Então encontre ali atividades que eram do seu prazer, né? Coisas que te interessavam e que agora não fazem mais parte da sua rotina, que você está menosprezando. Traga isso, pode trazer como uma recompensa realmente de algo que você conseguiu executar. Uma outra sugestão que trago aqui para você é esteja presente neste momento. É muito comum que a gente ligue o piloto automático quando a gente se deparando nessa sensação de desprazer, de anedonia realmente, né, um nome mais técnico, mas essa falta de motivação e prazer mesmo nas atividades, é mais natural ainda que a gente simplesmente só faça as coisas, né? Então faz ali sem pensar muito, deixa eu só fazer para acabar logo, ou já que falta esse prazer realmente, às vezes nem se dá conta de que está fazendo, de que algo foi feito. Então te convido a estar presente no momento, estar intencionalmente vivendo aquele momento. Então você colocou ali que você vai se recompensar comendo uma coisa que você gosta bastante. Vou te dar um exemplo aqui, eu gosto muito de comida japonesa. Recentemente eu me dei de presente de sair para comer comida japonesa, eu fui sozinha e eu larguei ali no celular, não peguei nada, não peguei nenhum livro, nem no celular, nem no computador. E eu simplesmente estava ali comendo devagar, sabe assim, até brigando com o meu hashi ali, porque eu sou péssima de usar o hashi, comendo ali, misturando meu shoyu, vendo a cor, sentindo o cheiro, a textura, realmente experienciando aquilo. A gente falta um pouquinho de presença nesses momentos. Quando a gente se percebe ali, quando a gente se permite estar presente, é um convite também para a gente sentir as emoções. É um convite também para a gente se deparar com as nossas próprias reações, pensar um pouquinho mais sobre a nossa experiência e talvez valorizar ainda mais aquele momento. Então, a minha outra sugestão aqui para você é viva
um momento presente. Ele escolha um momentozinho para você, a gente chama isso de mindfulness, esse seria o nome técnico, mas é que você viva com presença aquela situação. E a minha última sugestão aqui para você hoje também é um assunto que eu já trouxe em outros vídeos e que é importantíssimo de ser valorizado e cultivado. Quando a gente fala de um humor mais deprimido, muitas vezes, talvez de um paciente realmente num quadro de depressão, a gente especifica muito sobre a importância de uma rede de apoio. O que é isso? A inserção num contexto social que seja profundo, que seja realmente verdadeiro e real. Você não precisa fazer uma dúzia de amigos, mas a minha sugestão aqui para você é olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção para suas relações sociais. Então, faz contato com um amigo que você gostava muito, mas que por conta, às vezes, até desse seu momento, né, dessa desinteresse, dessa desesperança, você se afastou dessas relações, às vezes um pouquinho daquela irritabilidade, da falta de paciência, da falta de empatia. É difícil manter essas relações. É nesse momento que a gente precisa ainda mais se conectar com pessoas que sejam realmente importantes pra gente. Então, toma um tempinho, pensa um pouquinho em pessoas que você se sente confortável sendo vulnerável, em pessoas que você valorizava essa relação, por mais que talvez agora esteja difícil para você tomar essa iniciativa, se motivar a fazer isso, faz sem vontade mesmo. Muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, quer seja alimentação, dormir, fazer um exercício físico, ou se dar uma atividade de prazer, fazer isso com intenção e até mesmo se conectar com a pessoa, quero dizer que faça sem vontade. A gente chama isso na psicologia de ativação comportamental. Isso pode se tornar um ciclo muito positivo e muito producente. Então, quando a gente faz, mesmo que seja sem vontade, a sensação de prazer que isso pode te gerar vai ser o gatilho, ele vai ser a gasolina para que você faça novamente. Com isso, a gente vai retomando esses hábitos saudáveis que são tão importantes para a nossa saúde mental. Então, espero que esse episódio de hoje possa servir também aqui para você como um pontapé inicial, esses pequenos recursos que eu trouxe aqui para você, que sejam só uma viradinha de chave ali para você começar a se movimentar e principalmente que o episódio aqui de hoje te ajude, te incentive a buscar pela ajuda adequada. Nunca é tarde para a gente cuidar da nossa saúde mental e também nunca é cedo demais. A gente não precisa se ver num quadro, num transtorno mental, a gente também não precisa ter um diagnóstico fechado ali para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente se reconhecer vulnerável fala muito mais sobre ser forte. Convido a fazer esse exercício de olhar para você mesmo com mais carinho, a se permitir ser vulnerável, buscar por ajuda para que você possa se fortalecer para situações futuras. Fico feliz de ter sua companhia por aqui hoje e se esse episódio pode fazer sentido para mais alguém, encaminha para essa pessoa. Eu espero que a gente possa ajudar muitas pessoas com isso. Até a próxima. Tchauzinho.